Changer. E esse quadro que eu trago para vocês aqui, inclusive hoje a gente está num horário diferente, né? Eu estou experimentando horários diferentes para ver se a gente consegue resultados diferentes também, tá? Para a gente ver se a gente consegue atacar a maior quantidade de pessoas da plataforma aqui do YouTube, tá bom? Então isso é um teste, não necessariamente vai continuar sendo às quartas, mas eu sempre vou avisar, beleza? Então, esse quadro aqui é um quadro onde eu trago para vocês algumas respostas, na verdade a maioria das respostas para as perguntas que você tem no momento que você decide fazer da tua bike uma bike que não quebra, aparecem algumas dificuldades no teu caminho, sejam elas colocadas por você ou sejam elas porque você avançou um degrau aí na escala do conhecimento e aí você precisa então de conhecimentos diferentes, tá bom? Então basicamente aqui a gente resolve esses problemas para que você consiga performar melhor e garantir uma bike que não quebra no menor período de tempo possível, beleza? Show! Como é que a gente faz, né, para deixar uma bicicleta quase que 100% ou 100% redonda e gastar menos nesse processo todo, tá? A gente precisa começar a dar nome aos bois aí. Qual que é a diferença de uma manutenção corretiva para uma manutenção preventiva, no caso? E aí a gente precisa entender assim, corretiva, ela vai acontecer para você fazer uma correção, seja ela qual for. Ou seja, necessariamente tem alguma coisa que não deveria estar dessa forma, e aí você vai lá e corrige esse caminho. Pode ser uma quebra, pode ser um uso que causou um mau uso na transmissão, pode ser uma marcha que não entra, pode ser uma folga na caixa de direção. O que for corretivo para retomar e para facilitar a retomada da qualidade da entrega da performance da tua bike é uma manutenção corretiva. Ela corrige as coisas, tá bom? E do outro lado disso existe a preventiva. Preventiva nada mais é do que você acompanhar algumas coisas e fazer manutenções antes que a bicicleta chegue na corretiva. Então, você deve estar cansado de me ver falar a respeito de vamos sair da corretiva e vamos entrar aqui na preventiva. Legal. Como é que a gente faz isso? Por que que a gente faz isso? Porque a preventiva é mais barata. E aí o grande lance para mim é o seguinte: só dá para você prevenir, né? Só dá para você entrar nesse mundo da manutenção preventiva se você tiver dados a seu favor. E o que eu quero dizer com dados a seu favor? Só dá para você prever que aquele negócio deve ser trocado, aquela manutenção deve ser feita, aquela graxa deve ser substituída, se você, de maneira preventiva, obviamente, né? Se você tiver os dados a respeito daquilo. Vamos supor, eu estou chutando uma suposição aqui qualquer. Eu comprei uma bicicleta novinha e aí eu rodei 1000 km com ela. 1000 km eu tive problema no meu cubo traseiro. Eu estou supondo, tá bom? É uma situação simplesmente hipotética. Se com 1000 km eu tive problemas, antes disso eu deveria fazer uma manutenção preventiva nele, certo? Agora, quando? A gente vai falar disso ainda. Onde? A gente também vai falar disso ainda. Mas o que eu quero dizer é que assim, corretiva, ela pode acontecer, mas ela não deve ser a base daquilo que você está fazendo. A preventiva é a base do que você está fazendo. Pelo menos para quem está disposto aí, assim como eu, a ter uma bike que não quebra, tá bom? Para quem está disposto a ter uma bike que custa até metade do valor anual em manutenção e também para quem quer recuperar aí a performance que a bike foi projetada para entregar, beleza? Então tá, com relação à preventiva e corretiva, eu espero que tenha ficado claro, beleza? Preventiva é uma forma de você prevenir, então você faz antes que aconteça alguma quebra.
Corretiva você faz para corrigir, então você faz depois que acontece alguma quebra. E aí eu estou falando de quebra, mas pode ser simplesmente um problema de ajuste, né? Não necessariamente você precisa trocar, mas aí você vai precisar então entender esses dois conceitos para que a gente consiga começar a dar base para você entender esse assunto complexo das manutenções preventivas e corretivas. A gente vai conversar mais e melhor durante esse vídeo, durante essa live. E mais uma vez, tem dúvida? Manda aqui no chat, tá bom? Show! Então, duas coisas que precisam ficar claras. Só dá para prevenir se você tiver dados a seu favor, se você souber coletar e utilizar esses dados, tá bom? E dá para você consumir, para você coletar esses dados, tá bom? No Game Changer eu ensino formas e em alguns outros métodos também tem formas, mas basicamente você precisa acompanhar e controlar os consumíveis da tua bicicleta. O que são os consumíveis da tua bicicleta? Corrente é uma parada que você troca em função do tempo, é um consumível. Sapata de freio ou pastilha de freio, consumível também na parte de freio, tá bom? Depois a gente tem também pneu, depois a gente tem um monte de outras coisas, fechou? Então, entenda que para prevenir da maneira correta e que isso impacte no teu custo final durante um ano de pedal, você precisa usar dados a seu favor. E não são dados impossíveis de fazer, não. São coisas simples que te levam a fazer essas reduções bacanas. Show? A gente vai falando mais a respeito disso. Outro ponto, mais uma vez, falei e vou repetir. Quer dizer, então, que se eu faço preventivo, eu nunca vou fazer a corretiva? Não necessariamente. Pode ser que num processo preventivo que você faça, você tenha deixado, sei lá, uma vaciladinha lá, o cabo de aço do teu câmbio traseiro meio frouxo, aí você vai lá numa trilha, tá passando marcha, aí lá, para de trocar de marcha. Por um vacilo, sim. Pode acontecer quebra? Pode, né? Defeito de fabricação, defeito de material, né? Posso furar um pneu? Posso estourar um pneu? Pode, né? Só que o grande lance que a gente quer aqui é justamente diminuir a quantidade de manutenções corretivas e, por outro lado, aumentar a quantidade de manutenções preventivas, beleza? Então vamos lá, exemplo de manutenções corretivas. Um deles eu já falei, estou com um problema no meu grupo de transmissão, ele não engata a marcha, tá? Pode ser uma gancheira desalinhada, pode ser simplesmente uma falta de tensão no meu cabo, pode ser um ajuste de limitador, pode ser uma incompatibilidade entre as peças que estão ali no meu grupo, beleza? O que eu ganho e o que eu não ganho com isso, o que eu aprendo com isso. Se você tem todas essas possibilidades que eu te falei aí agora controladas, você não vai precisar corrigir, provavelmente, no teu caminho esses ajustes. Você vai estar sempre prevenindo. A gente já vai falar como que isso acontece e como é que você pode fazer na prática, beleza? Mas esse é um exemplo de manutenção corretiva. Outra coisa que é muito comum e é perigoso até, né? Manutenção de freio, né? Quando que o pessoal costuma fazer manutenção de freio? Quando acaba, tá? Quando a pastilha acabou, a massa que usa na tua pastilha, ela acaba, começa a pegar o metal da chapa onde vai a pastilha, né, da tua bike, e ela começa a frear metal com metal, disco com o metal da pastilha. E aí você tem uma frenagem ineficiente, porque o atrito que você gera ali é extremamente baixo, e também você tem a possibilidade de danificar teu disco, tá? Dá para prevenir isso? Tá. De que forma? Usando os dados a teu favor, fazendo as inspeções. Então você vai controlar o desgaste dos consumíveis. E essa é uma das formas de reduzir os seus custos, beleza? Então, dois exemplos simples aí de manutenções corretivas. Uma folga na caixa de direção. Pô, se tá com folga, quer dizer que ela veio folgando com o tempo, e aí você foi lá e ignorou essa folga e até ela ficar grande o suficiente para te atrapalhar no pedal. Aí você vai lá e elimina a folga que você acabou de fazer, uma manutenção corretiva também. Show? Então tá. Dois exemplos então de manutenções preventivas, que são as que vocês com certeza mais conhecem. A revisão básica e a revisão completa ou geral. E a respeito de completa ou geral, a gente precisa conversar a respeito de um negócio. Você precisa entender que revisão completa ou geral, ela pode significar duas coisas. Na realidade, se ela for geral, ela pode significar duas coisas. Revisão completa não pode, não deveria, pelo menos. Uma revisão completa é tudo que vai na bike, com exceção
da revisão interna da tua suspensão e da sangria dos freios da tua bike, tá bom? Se for uma bike com freio hidráulico, fechou? Por que eu tô falando isso? Porque a galera costuma oferecer revisão completa como geral. E o que a revisão geral pode significar? Ele pode simplesmente tocar todos os pontos da sua bicicleta e não desmontar esses caras, tá? Então, tá com folga aqui, tira a folga, não preciso abrir o cubo, tá? Tá com folga aqui no meu movimento central, eu vou abrir, vou simplesmente dar uma limpadinha nele e já era. Vou fazer isso também no grupo de transmissão, porque está mais ou menos e tudo mais. Isso pode ser vendido como uma revisão geral, mas não pode ser empurrado na goela de vocês, nem na minha, na época que eu também pedalava e dependia de mecânico. Não pode ser enfiado isso na nossa goela como uma revisão completa, tá bom? Revisão completa, não importa o estado que a bicicleta tá, desmonta tudo, com exceção a abrir suspensão e fazer sangria de freio, troca de pastilha e tudo mais, porque isso são serviços separados. É importante que você tenha isso na tua cabeça, tá bom? Por quê? Porque infelizmente onde a gente vive, no Brasil que a gente vive, e eu acredito que aconteça isso fora também, a possibilidade das pessoas tentarem empurrar algumas tranqueiras no processo para você é grande. E aí assim, o valor é elevado, não resolve o problema, você não tem acompanhamento, porque eles pegam a bicicleta, levam no quartinho escuro, na hora de buscar eles pegam no quartinho escuro, traz para você e te entrega. Como é que você sabe que tipo de serviço foi feito? É importante que você valide isso. Então, vamos lá. 2 exemplos de revisões preventivas. A completa, você vai desmontar a bike inteira e vai passar item por item. Os movimentos todos, ou seja, os 2 cubos, o movimento central, a caixa de direção. Mas está em bom estado. Não quero saber. Precisa desmontar, tirar esfera, tirar rolamento, passar todo mundo no desengraxante, monta tudo de volta, ajusta e pau na máquina. Beleza? Essa é a revisão completa. Você fez isso nos movimentos, vai fazer isso com canote de selim, vai fazer isso com guidão, vai fazer isso com ajuste de transmissão, tira cassete, tira câmbio, lava câmbio, tá tudo bonitinho, teu câmbio abre, fecha, tem embreagem, a gente vai fazer a lubrificação ou uma relubrificação do teu câmbio, monta tudo direitinho e reajusta tudo para validar, para deixar a bike beirando 100% de performance. Pensa que esse processo todo de desmonte, conferência, ajuste e tudo mais é um processo complexo e é um processo de revisão completa. Geral, não necessariamente é isso. Tomem cuidado na hora de comprar isso no mercado, tá bom? E por isso também que uma revisão completa com uma empresa de respeito, né, vamos dizer assim, para ficar um pouco mais brando, né, mas uma empresa de respeito, ela vai fazer a desmontagem completa da tua bicicleta. Outro ponto, dentro de revisão completa, não dá para revisar a bicicleta com bicicleta suja, tá bom? Antes de desmontar ou durante o processo de desmontagem, antes de fazer a verificação, é necessário lavar tudo, tá bom? Dá para fazer dessas 2 formas. Você lava a bike externamente para não contaminar nada, depois você lava as partes internas dela uma a uma. Ou você desmonta tudo e lava tudo, fechou? Esse é um exemplo de manutenção preventiva. E então a gente chamou ela de revisão completa. Depois, né, na verdade, antes ou depois, tanto faz, depende da ordem que você está priorizando aí, a gente vai ter a revisão básica, né? O que acontece na revisão básica? A revisão básica, ela é responsável, ela é necessária para você garantir que tá tudo de acordo com a tua bicicleta, tá? Tá tudo funcionando perfeitinho, né? É um processo é como se fosse um double check, você fez a completa. Depois você vem em revisões básicas, que são mais baratas, mais simples e mais rápidas, para garantir que a tua bike vai funcionar perfeito até a próxima completa, tá bom? Então vamos lá. Para quem já assiste os vídeos aqui da Connect há um tempo, a primeira coisa que eu falo para você fazer para dar um passo em direção à bike que não quebra é o CR, o cheque rápido da tua bike, tá bom? É uma checagem rápida de todos os pontos da tua bicicleta. Fechou? E aí eu te ensino a fazer alguns reparos, alguns ajustes finos na tua bicicleta com um simples canivete. Beleza. Próximo passo disso tudo, né? Você faz esse cheque rápido uma vez por semana e pedala, tá show. O próximo passo é você encostar a tua bicicleta para fazer pequenas revisões, que são as revisões básicas. O que acontece? Eu vou garantir que o meu sistema de transmissão
Tá perfeito. Eu vou garantir que o meu sistema de freio tá perfeito. Eu vou garantir que eu não tenho folga nenhuma na minha roda, no meu movimento central, na minha caixa de direção. Eu vou garantir que o trilho ali do meu selim tá limpinho, tá perfeito. Qual é a diferença, então, da simples, da revisão básica, para a avançada, que é para a revisão completa? Eu não abro o bike ali, tá? Eu não preciso ficar trocando cabo, a não ser que seja necessário, e aí a gente já tocou na corretiva e já mudou de figura. Mas eu não preciso normalmente trocar absolutamente nada. O que eu vou fazer? Uma limpeza e vou passar por todos os ajustes da bicicleta. Precisa de um lubrificantinho ou outro? Beleza. Mas você não vai desmontar cubo de roda, você não vai desmontar câmbio, você não vai desmontar movimento central para limpar, para desmontar inteiro, medir tamanho de esfera e tudo mais. É um processo muito mais básico. Por isso que a revisão é básica, tá bom? É importante que você tenha esses dois conceitos, tá bom? E aí, quando fazer cada uma delas? Eu vou falar mais a respeito disso daqui para frente, mas basicamente você precisa entender que se você nunca fez uma revisão completa, faça. E chame isso de marco zero no teu acompanhamento da tua bicicleta. Fez um marco zero? Entre o teu marco zero e a próxima revisão completa, provavelmente você vai fazer 2, 3 ou 4 revisões básicas nesse trajeto, tá bom? No meio dessa trajetória você vai encaixar aí 2, 3 ou 4, e a gente vai falar disso daqui a pouco na hora que eu estiver falando de periodicidade, mas entenda que a completa é o zero do teu jogo. Tá zero, tá bonitinha, daqui para frente você precisa acompanhar os consumíveis para manter dentro do preventivo e fazer as revisões básicas para garantir o funcionamento bacana e redondo da tua bicicleta até ela chegar aqui para poder fazer uma próxima manutenção, uma revisão completa. Fechou? Tenha isso muito em mente, porque se você não controlar aí, não vai ser nenhum mecânico, pelo menos que eu conheço até hoje, que vai controlar para você, tá? É importante que você tenha esses conceitos de preventiva e corretiva e que isso fique claro. E para você entender que dentro da corretiva existe possibilidade de você trabalhar dessa forma, afinal a gente não consegue controlar absolutamente tudo, mas a gente quer reduzir a quantidade de corretiva e aumentar as preventivas. 2 exemplos de preventiva, a revisão básica e a revisão completa, que são as revisões que vocês conhecem aí, com mais facilidade. São só essas as revisões que são preventivas, as manutenções que são preventivas? Não. E eu vou fazer 2 recomendações importantes aqui, ó. Eu vou te convidar a dar uma alucinada no que eu vou te falar. Quando você bate o olho no teu câmbio traseiro, é visual o teu processo. Concorda comigo? Você olha lá, e se tiver alguma coisa muito grotesca, se você acompanha a tua bicicleta, né, e está familiarizado com ela, você vai bater o olho lá e vai entender que tem algum problema. Da mesma forma que sua bike tiver um pneu furado, você vai bater o olho lá e você vai entender que aquele pneu está furado. Fechou? Agora, bater no olho aqui, ó, na minha bicicleta que está ali em cima da bancada, só de bater o olho ali, eu consigo entender como está dentro do meu cubo de roda? Eu não consigo, tá? Da mesma forma, fazendo um paralelo a isso, e para uma área muito mais complicada, eu não consigo enxergar dentro da minha suspensão. Como é que ela está lá dentro? A única coisa que eu consigo enxergar é a haste e o retentor dela, tá? Eu não consigo também olhar para dentro do meu sistema de freio hidráulico, por exemplo, e saber como é que está o estado dele lá dentro. Como é que está? Visualmente eu consigo entender? Não consigo. Então, manutenção de suspensão, uma suspensão que seja uma solução completa, que um lado seja uma mola, seja ela helicoidal ou a ar, e do outro lado um sistema de amortecedor, é importante que você faça isso de maneira preventiva. Pode olhar toda a marca de suspensão, né? Uma marca séria de suspensão, ela vai dizer para você fazer manutenções preventivas por tempo, por quilometragem, por horas rodadas, tanto faz. É sempre preventivo. E aí eu quero fazer um apelo até, né? Se você fizer as manutenções preventivas na suspensão, eu ouso dizer que sua suspensão vai durar pro resto da tua vida, tá? Agora, se você deixar de fazer a manutenção preventiva e esperar quebrar,
pode ser que você não consiga nem recuperar a sua suspensão. E por que eu estou falando isso? Hoje em dia a gente tem suspensões que são ar e óleo, beleza? Isso quer dizer que um lado dela é uma mola a ar e o outro lado dela é o sistema de amortecedor a óleo. Show! São fluidos, né? Um é úmido, o outro não, mas também é um fluido. Isso quer dizer que o quê? Que entre as vedações, né, pode vir a vazar óleo ou ar. Amigo, se não for um problema do O-ring de vedação e for um problema estrutural, já era, perdeu. Acabou a suspensão. Tá? Dependendo do que for, você não consegue nem arrumar, você vai precisar comprar outra. E dependendo do que for, você consegue arrumar, mas fica mais caro do que comprar outra. Tá bom? Então, uma das recomendações é faça manutenção preventiva na tua suspensão. E assim, sinceramente, né? Hoje eu não trabalho mais com loja nem nada do tipo. Mas, para mim, é legal que você vá lá e quebre a suspensão. Por quê? Porque aí você compra outra, é mais fácil. Para mim é só tirar da caixa e colocar na tua bike e acabou. Tá? É assim que a gente acaba ganhando mais dinheiro. Não é o que eu quero. O que eu quero é passar para você qual é o caminho das pedras para que você economize dinheiro. Se eu estou falando para você que preventiva faz mais sentido do que corretiva, principalmente dentro das suspensões, faça as preventivas, senão em algum momento provavelmente você vai acabar se arrependendo porque o custo é bem elevado, beleza? Falei que eram duas recomendações, só falei uma. A segunda é a respeito dos sistemas de freio hidráulico, seja de mountain bike, seja de road bike, seja de gravel, seja do que for. Eu tenho uma BMX, eu tenho uma bike de freeride, não importa. Teu sistema é freio hidráulico, ou seja, tem um fluido lá dentro empurrando os seus pistões para frear e voltar. Faça também a manutenção preventiva desse sistema. Não dá para olhar lá dentro. Lembra do exemplo que eu dei? Não dá para eu olhar ali dentro. Como é que eu faço, então, para garantir que está tudo bem? Preventiva. Você vai gastar aí, ó, vamos lá, 100 ml no máximo, né? Esbanjando muito fluido para fazer os dois freios. E é um processo extremamente simples. Também tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer tudo isso, tá? Então, assim, duas recomendações. Primeiro, preventiva na suspensão, se ela for uma solução completa com um lado mola e um lado óleo. E também, na hora de fazer o acompanhamento, a manutenção do seu sistema de freio hidráulico, seja qual bicicleta você tiver, faça isso de maneira preventiva. E aí eu vou dar dois exemplos aqui que eu acho legais. Mas quilometragens para se fazer essas trocas são diferentes. Ó, se você tem uma suspensão Pro-Choque, 1 ano ou 5.000 quilômetros, o que acontecer primeiro? É como se fosse uma troca de óleo de motor de carro mesmo, tá bom? Se você tem uma RockShox, você tem manutenções de 50 horas de pedal e de 200 horas. Veja que não são mais quilômetros, nem tempo, digamos assim, são horas acionadas durante o teu pedal. Ou seja, a RockShox, se ela ficar parada por bastante tempo, não precisa fazer manutenção. Óbvio, ficou 30 anos parada, vai precisar. Eu estou dizendo em períodos curtos, 1 ano, 2, tá? E aí quando a gente vai para freios, por exemplo, aí a gente tem uma variação muito grande. Porque existem dois tipos de fluido, o fluido DOT e o fluido óleo mineral, por exemplo, dos sistemas Shimano e da maioria de 80% dos sistemas de freio hidráulico que a gente tem. O fluido DOT, ele é igual ao fluido que vai no teu carro, na tua moto e tudo mais. Qual é o problema desse cara? Ele é higroscópico. E a gente não precisa ficar falando difícil dessa forma. O que é higroscópico? Ele absorve água conforme o tempo vai passando. Ou seja, pode ser que mesmo sem usar o teu freio, ele perca a eficiência ou, dependendo de como for teu freio, se ele absorver água demais, na hora que você começar a usar, você começa a danificar teu sistema. Então, é um peso diferente para uma medida diferente aí. Se você tem um freio com óleo mineral, você tem menos facilidade de perder característica por conta de água. Então ele absorve pouca água. Fechou? Fechou. Qual que é a desvantagem do óleo mineral? A desvantagem do óleo mineral é que ele perde característica de funcionamento com facilidade, tá? Não precisamos entrar no âmbito químico da parada, mas precisa entender isso. Tem vantagens e tem desvantagens.
e também os sistemas normalmente DOT são mais caros. E esses fluidos não podem ser substituídos um pelo outro, eles não são intercambiáveis. Quando você projeta, quando o engenheiro vai lá e projeta um sistema DOT, ele não preconiza, ele não pensa em fazer a substituição por um óleo mineral. E vice-versa, não pode fazer isso na prática, tá bom? Show! Então, falamos das diferenças de preventiva e de corretiva. Falamos dos exemplos de corretiva e de preventiva. Fiz 2 recomendações, né? 2 apelos importantes aí, né? E falei para você também que é muito mais importante que você faça isso de maneira preventiva, porque custa menos para você, tá bom? Não é para mim que tem que custar mais ou menos, é para você. Lembra sempre que antes de eu ter loja, de eu ter tido loja e de eu trabalhar ensinando as pessoas a garantirem a bike que não quebra por meio de um curso que é o Game Changer, eu fui ciclista, tá bom? Então tudo isso é um ponto muito importante para você começar a economizar dinheiro, tá bom? Tenha isso em mente porque é muito importante. Ó, eu moro no interior aqui, só um parênteses. Daqui a pouco deve passar trem, então vocês vão ouvir buzina, é normal, tá bom? Passa uma linha de trem aqui no fundo. Olha lá, buzina, tem 2 ou 3 buzinadas, mas segue a vida. Fechou? Então tá. Vocês têm alguma dúvida a respeito desse tema de manutenções preventivas e corretivas e como que você deve fazer para que isso funcione? Eu vou dar um tempinho aqui para caso você tenha dúvida, você me mandar já, que eu já vou entrar no quando fazer e onde fazer, que é onde a gente tem bastante dificuldade para resolver esse problema, tá bom? Eu vi que tem umas perguntas aqui e tudo mais do Expedito também, depois eu falo a respeito desses temas aí, porque isso foge um pouco do assunto, mas eu não vou deixar você sem resposta não, tá bom? Vamos dar espaço para quem quer saber a respeito de manutenções agora, e aí a gente vai para o quando e onde. Bom, acho que tá ficando claro para todo mundo aí por enquanto, beleza? Se tiver, manda aqui, depois no final eu leio. Beleza. Revisões completas. Vamos começar do mais difícil para o mais fácil. Revisão completa. Se você nunca fez, faça agora. Por que eu devo fazer uma revisão completa? Porque dessa forma você zera o teu jogo. E o que eu quero dizer com zero o jogo? Você vai entender o que está acontecendo agora na tua bike, tá? Na hora que você encosta para a primeira vez que você vai fazer uma revisão completa, provavelmente ela seja um misto de corretiva com preventiva. Vai ter algumas coisinhas que você vai precisar fazer uma substituição que você não imaginava, tá bom? Mas é importante que você faça isso, porque a partir daí, sabendo de tudo o que está acontecendo na bike, nesse processo aqui, ó, você vai acompanhando os consumíveis, vai acompanhando os problemas que ela vai tendo e vai caminhando para o lado da prevenção. Quando fazer manutenção mais avançada, a revisão completa? Varia, não existe resposta certa para isso, embora exista uma forma de você verificar quando fazer isso, beleza? Por que varia? Eu tenho 88 quilos, eu pedalo numa região que tem muito pó. Eu pedalo com marchas leves na grande maioria. Então, a bike que eu uso, né? E eu não quero dizer que eu pedalo leve, mas eu gosto de fazer muito menos força no pedal e usar muito mais rotação no meu pé de vela. Tá. O que eu ganho com isso? Eu tenho menos esforço e torções na minha bicicleta. Porém, eu sou pesado para ela, tá? Se eu sou pesado para ela, essas duas coisas aqui, elas acabam meio que se anulando, tá? Onde eu quero chegar com isso? Para mim, o ponto ótimo de uma revisão completa, para mim, são 800 km. Ou seja, fiz uma revisão agora, a próxima está daqui 800 km. Beleza. Agora, eu trabalhei com atleta também, pessoal que competia, pedalava 100, 200, 300, 400, 500, não importa quanto era. Essa pessoa tinha um perfil completamente diferente do meu. As revisões completas dessa pessoa aconteciam a cada 500 km. Então você já vê que a parada fica muito mais reduzida, né? Vai ficar uma parada muito mais recorrente, tá?
E aí eu também tenho o caso de gente que pedala 1.200 quilômetros, 1.500 quilômetros entre uma revisão e outra, e a bicicleta está redonda, está perfeita. Provavelmente faz um uso mais urbano, provavelmente seja uma pessoa mais leve, provavelmente seja uma bicicleta também um pouco mais elaborada, mais complexa ali, tá? E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não existe um ponto ótimo com relação a quando fazer a manutenção preventiva do tipo revisão completa na tua bicicleta. Eu quero te falar que é entre 500 e 1.500 quilômetros. E você tem uma forma aí agora para descobrir de quanto em quanto tempo você pode fazer uma revisão completa. Dá uma olhada. Existem 2 pontos na tua bicicleta. Antes disso, a gente faz manutenção preventiva porque as graxas da nossa bike vão perdendo as características. Porque dependendo da consistência da graxa que a gente usa e da capacidade dela, conforme teus movimentos vão rodando lá, ela vai sendo expulsa para fora dos seus movimentos. Rodou com qualquer movimento sem graxa, você começa a prejudicar a vida útil. Mas antes dela ser cuspida para fora, ela perde característica. Uma forma de você olhar se ela já perdeu característica é você entender qual que é a cor original dela. Ah, ela é verde dessa forma aqui. Aí eu rodei 100 km, abri ali o meu cubo traseiro, por exemplo, ela tá verde dessa forma aqui. Legal. Abri com 200, tá dessa forma aqui, verde, perfeita. Abri com 300, também. Aí eu fui lá e abri com 600 km, ela já não tá mais verde, ela tá amarelinha. Ou seja, começou a perder a característica. O que isso quer dizer? Quer dizer que entre 500 e 600 ou 700 quilômetros, você vai precisar abrir para fazer uma revisão completa. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que se eu abrir o meu cubo traseiro e abrir o meu dianteiro, vai estar exatamente a mesma coisa? Não vai. Quando a gente senta na bike, a gente fica deslocado quase 70% do nosso peso no eixo traseiro e no movimento central. Ou seja, a frente, ela sofre muito menos. Então não dá para você balizar uma revisão completa pela frente da tua bicicleta, tá? Tenha em mente que você ou vai olhar o teu cubo traseiro, que é o cara que mais sofre, porque além de tudo ele carrega o conjunto de catraca ali, de cassete, de cog, do que for, tá bom? Ou você vai olhar, caso sua bike tenha um sistema Press Fit ou Rollotech, que tenha a possibilidade de você olhar o rolamento ali dentro, o movimento central dela. Olhou, perdeu característica da graxa, é o ponto de você fazer a tua revisão completa, tá bom? Esse é um ponto de partida para você começar a acompanhar aquilo lá. Ah, nossa, eu fiz isso com 500, né? Vamos supor que nesse exemplo que eu dei. Fiz com 500 quilômetros e tudo mais. Na outra eu fiz com 600, a graxa estava meio parecida. 700, deu para esticar. Ótimo, estique. O que não pode? A graxa tem a cor. Ela serve para evitar o atrito entre as partes. Se você abriu e está preto ali dentro, quer dizer que a esfera roçou tanto na bacia do teu rolamento, ou as esferas do teu rolamento blindado lá roçou tanto na carcaça dele, que já consumiu a graxa. Tem tanto ali malha de ferro ali, que você já vacilou e você está, entre aspas, abreviando a vida útil dessa bicicleta. Beleza? Qual é o grande lance, então? Entenda, abra o cubo da roda traseira. Mas eu não tenho facilidade. E você ainda leva para o mecânico. Peça para o mecânico abrir. Fala, cara, abre ali para mim, só para eu ver que estado que tá. Olha ali dentro, pescoça ali dentro do teu cubo ali, ó. Né? O eixo tá aqui, a bacia tá aqui. Olha aqui. Que cor que tá a graxa? Era verde, tá verde. Ótimo, segue. Era verde, tá amarela, né? Tá preta, tá tá roxa, tá azul. Tem alguma coisa errada? Tá bom? Entenda isso, e isso pode ser a referência para você começar a fazer manutenções mais avançadas, revisões completas na sua bicicleta. João, mas se o problema está no eixo traseiro e no movimento central, eu não posso fazer revisão pontual no eixo traseiro e no movimento central? Olha, pode. Só que se você continuar nisso daí, já
você está caminhando no sentido contrário. Você, ao invés de vir da corretiva para a preventiva, você vai acabar voltando para a corretiva. Aí o que vai acontecer? Vai quebrar, vai dar problema, você vai fazer uma revisão completa de novo, tentar iniciar esse jogo de novo, aí vai chegar na roda traseira, essa mesma história, vai voltar para a corretiva e você vai viver nesse ciclo. Dessa forma, a bike que não quebra nunca vai chegar, tá bom? É importante que você entenda isso. Com relação à revisão completa, eu espero que tenha ficado claro o quando fazer. E a básica, velho? Como é que a gente encaixa as básicas nesse processo? E aí eu quero dizer assim, é mais uma referência. Vamos supor também que eu rodei do 0 aos 600 km com a minha bicicleta. Eu vou dar o meu exemplo, que é mais fácil, ó. Rodei 800 km com a minha bicicleta. Show? E aí o que acontece? Isso normalmente me dá uns 6 meses. Eu tenho rodado pouco, tá? Me dá basicamente 6 meses. E aí o que eu vou fazer? Eu vou entender, ó. Do mês 0 ao mês 6 eu rodei 800 km. Eu quero garantir, lembra, né? Que a revisão básica é para garantir que tudo vai estar funcionando perfeito até a próxima revisão completa. Tá. O que eu vou fazer? Rodei 100 km. Tá bacana a bike? Tá bacana a bike. Rodei 200. Tá bacana a bike? Começou a dar um BOzinho na hora da minha troca de marcha. Tô supondo, tá? O que acontece comigo é folga de caixa de direção, por conta do tipo de terreno que eu uso, e também, às vezes, um croque-croque no meu pé de vela ali, tá? Sistema Rolloutec 2. Rodei 200, que é a minha realidade. Eu preciso, normalmente, na minha realidade, fazer uma revisão básica ali. O que eu costumo fazer? Sou eu que faço CR, revisão básica e revisão completa. Ok. Eu faço o CR na minha bicicleta numa semana, na hora que ela completa 200, eu nem faço o CR. Eu já vou para a limpeza e já vou trabalhar em cima desses pontinhos, que eu sei que se eu rodar mais 100 km que seja, ou mais 50, vão me incomodar e vão sair da preventiva e vão vir para a corretiva. E aí então, se eu rodo 800 km entre revisões completas, aí eu descobri que 200 km é o meu marco para poder fazer revisão básica. Ou seja, eu faço 3 revisões básicas nesse contexto. No tempo 0 aqui que eu fiz a minha revisão completa, aí eu rodei 200, fiz mais uma básica, fiz mais 200, mais outra básica, mais 200, já deu 600 km, outra básica. Aí eu vou lá e no final das contas, quando dá 800, eu encosto e faço uma outra completa. Normalmente eu faço 2 por ano. É assim que funciona, é assim que eu ensino os meus alunos a fazerem e essa é a forma que você vai ter para evitar esse monte de perrengue que dá com a bike quebrada, tá bom? É importante que você entenda isso. Esse é o pulo do gato, tá? Ai, nossa, mas 4 revisões ao longo de 6 meses vai sair muito caro. Vai sair muito caro mesmo. Com certeza vai sair muito caro. Principalmente se você fizer nessas bocas de porco que tem por aí. E vai sair mais caro ainda se você fizer simplesmente quando a bike quebrar. Ao invés de você gastar, vamos supor, 200, 250 reais numa revisão completa e de 70 a 120 reais numa revisão básica, você vai acabar encostando aí para trocar meia dúzia de peças que vai dar 1.000, tá? É uma realidade constante. Vocês veem os vídeos que eu faço aqui, a quantidade de gente, e aí o caso de desgaste de corrente é o mais comum, assim. Corrente de 9 velocidades, 150 reais. Matou o conjunto porque não acompanha, porque não adquire dado e não controla dado. 1.000 e poucos reais. Não vale a pena, tá bom? A longo prazo não vale a pena. E não é longo prazo tipo 10 anos, não. É ao longo de 1 ano. Se você pedala 20, 30 km por dia, ao longo de 1 ano isso já vira uma realidade, tá? Beleza. E aí, só um PS aqui. Eu abri lá no Instagram uma caixinha de pergunta para as pessoas fazerem pergunta para mim, para eu responder aqui nessa live, tá? Eu recebi 6 ou 7 perguntas interessantes lá e 2 eu vou colocar aqui e as outras 3 que eu me propus a responder, eu vou colocar aqui no final e depois eu leio a de vocês aqui. Por que eu vou colocar essas 2 dúvidas primeiro? Porque elas
ajudam a responder onde, tá? Na verdade, uma delas ajuda a responder onde fazer essas manutenções e a outra é um ponto que eu quero esclarecer e talvez de uma vez por todas com vocês, para que você entenda isso de uma vez por todas também. Beleza. Eu recebo muito assim nos meus comentários. Pô, que manutenção bacana, eu tenho um vídeo de revisão completa numa Groove Riff 50 aqui, que é o meu vídeo mais bombado de todos. Inclusive, se você quiser assistir, é um vídeo antigo, tinha microfone ruim, a câmera ruim e tudo mais, não era tão legal. Mas tem o processo todo muito bem detalhado. Tá. Onde é que eu faço uma revisão dessa? Pô, você não atende por domicílio? Me recomenda um mecânico na cidade tal. E aí eu recebi na caixinha de pergunta hoje me recomenda um mecânico que trabalhe igual a você na região de BH. Eu tô em São Paulo, tá? Gente, eu vou ser claro com você. Não tem atalho para conseguir o resultado que eu passo para vocês aqui. E por que eu digo isso? Porque eu rodei em tudo quanto é mecânico que tem. E ninguém trazia essa realidade para mim. Ninguém me ensinava a fazer isso daqui. E ninguém cuidava da minha bicicleta por mim. Ou seja, eu quase desisti do ciclismo simplesmente porque ninguém me ensinava a fazer manutenção, a controlar a manutenção da minha bicicleta. A gente tem problema com carro, né? E com moto, que tem o manual, tem a preconização das trocas das coisas todas pela montadora, tem um serviço de garantia, né? Eu não estou falando que isso tudo é bom e que vale a pena e tudo mais, mas existe uma cobrança. Na bike existe alguma coisa assim? Se não existe nenhum tipo de cobrança, por onde que o mecânico vai balizar? Vai balizar por baixo. É a lei do mínimo esforço. É muito difícil. Eu não indico mecânico nenhum, né? Por quê? Porque eu tive muito perrengue com mecânico. Não faz sentido eu falar tudo isso para você e falar assim, ó, dito tudo isso, pega a tua bike e leva no mecânico de confiança. Pô, como é que faz para escolher um mecânico de confiança? Eu não sei, né? Porque se for atrás de tudo isso de informação que eu tô falando para você, o cara vai olhar para você e falar assim, leva em outro lugar. Ou então ele vai simplesmente entrar por aqui, sair por ali e você vai seguir sua vida com os perrengues que sua bike tem mesmo e segue a vida, tá? Não tem como eu te falar, leva em tal lugar. E eu falo para você, se você tem dúvida do que eu vou te falar agora, olha os vídeos onde eu estou trabalhando nas bicicletas. Não tem ninguém que faça dessa forma, tá? Se você quer realmente sair da manutenção corretiva e partir para a preventiva, se você quer absorver pelo menos 50% do que você gasta, você precisa assumir as manutenções da sua bicicleta. João, mas eu não tenho tempo. Meu, será que você não tem tempo? Porque você sai da tua casa, põe a tua bicicleta no carro, leva para o mecânico, volta, quando ela está pronta você vai lá, busca, volta e a bicicleta está com problema. Aí o que você faz? Leva de novo. Meu, uma revisão básica você faz em 50 minutos, tá? Uma revisão completa você gasta um dia fazendo, para quem não tem experiência em fazer. Dá para fazer 2 por dia, tá? Mas eu não sei mexer com ferramenta. Tudo bem, procura um lugar, procura um método, né? E aqui eu faço até o jabá do meu, que te ensine a comprar as ferramentas corretas. Mas eu nunca peguei uma chave de fenda na mão. Procura numa parada que te ensine a usar as ferramentas também, né? Como que você faz, além de comprar, como é que você faz para usar? Então, não tem atalho, né? O atalho é esse, né? E eu mostro para você, dentro do Game Changer principalmente, que é o caminho curto, né? É o caminho do sucesso, onde você vai ter prazer pedalando, onde você vai ter a facilidade de entender o que está acontecendo com a tua bicicleta, a segurança, né? Ou a independência na hora da escolha e tudo mais. Então, eu não consigo, né? Igual a pergunta que veio, me recomenda um bom mecânico que trabalhe igual você na região de BH. Eu não conheço, tá? Eu ouso dizer que pouquíssimas pessoas fazem isso, tá bom? E o meu lance é que assim, eu não consigo também atender todo mundo. Por isso que eu ensino as pessoas a replicarem o que eu faço. Isso faz muito mais sentido para mim. Primeiro que eu sou vidradão em educação e segundo que se as pessoas entendem o que eu faço e replicam isso,
tem espaço para elas fazerem isso também, porque falta mecânico de qualidade. Quem sabe até se você aprende a fazer isso, você não faz disso uma profissão e atende localmente. Quem sabe a pessoa que me perguntou lá a respeito de BH, ela não consegue, começa a atender em BH e eleva a qualidade. Ai, nossa, mas aí você vai roubar cliente. Não vai. Você acha que as pessoas vão ficar paradas vendo você com a qualidade do trabalho que você faz? Não vão. E você acha que uma pessoa consegue atender todo mundo de BH que pedala? Muito difícil também, tá bom? Então, não dá para eu dizer para você onde você leva a tua bicicleta, a não ser dizer para você procurar um método de estudo, e aí pode ser o Game Changer, pode ser o que for, tá? Mas procura uma parada que te ensine a fazer isso em casa. É redução de custo, é aumento de performance, é caminhar para bike que não quebra. Se você controla tudo aquilo que está na mão de outras pessoas, de terceiros e tudo mais, a tua performance vai levantar na hora. E se você absorve os valores gastos com cada manutenção que você paga aí, eu tenho certeza, e eu provo isso também, que dá para você comprar a ferramenta e dá para você reduzir 50% do gasto de manutenção que você tem com a tua bike por ano, beleza? Então essa é uma das dúvidas que tinha lá. Eu não consigo te dizer onde. Eu te digo uma base de quando e te ensino a fazer o quando. Mas onde levar para ter isso tudo, eu não sei, tá bom? Nem sei se existe. E aí, uma parada que é importante. O título da live é como é que faz para manter a bike em ordem e economizar com manutenção. Primeiro ponto, acompanhar desgaste de consumível. Toda vez eu falo isso. Se você tem que trocar corrente de maneira preventiva, troca. Porque se você mata conjunto de cassete e coroa, você vai ter muito mais gasto. E eu já fiz vídeo mostrando esses gastos na prática. Porque as pessoas falam, pô, será que não vale a pena matar o grupo de transmissão, depois eu vou lá e compro outro? Não vale a pena, eu fiz as contas, tá? Tem um monte de conta aqui, um monte de cenário, que eu gravei um vídeo explicando tudo isso e te mostrando que não faz sentido você fazer essa opção, beleza? Então, uma das formas é acompanhar e controlar os seus consumíveis. Qual que é a outra? Para de levar a tua bike no mecânico da esquina que vive te decepcionando, né? Se é para você arriscar, arrisca, né? A seguir um método que te ensine isso na prática. Tá bom? Vamos lá para outra pergunta e depois eu vou para de vocês aqui e eu tenho mais 3 da caixinha de pergunta lá, beleza? Seguinte, qual é o melhor kit para minha bike? Você entende que essa pergunta é uma pergunta mal feita e eu não tô, como que eu posso dizer, polemizando e nem tirando a tua dor. Mas entende que qual é o melhor kit para minha bike? Cara, eu talvez nem te conheça. Talvez eu nem conheça o tipo de pedal que você faz. Como é que eu posso te indicar o melhor kit? Quando eu ouço qual é o melhor kit para mim hoje, para o João, o que eu posso usar? Para mim é um Shimano Deore M6 e 100. Por quê? Porque tem 12 velocidades que para mim, dentro do meu range de relação de marcha, faz sentido. Tem um custo que para minha realidade financeira também faz sentido, tá? Tem um peso que para mim é bem legal e ele não é tão caro quanto os demais grupos. E além de tudo, para finalizar, né? Porque querendo ou não, bike é uma parada visual também. Aquele grupo montado numa bicicleta bem feitinha é bonito pra caramba. Agora, será que é para tua realidade? Às vezes a tua realidade é um Deore XT, top de linha, um XTR, um SRAM. Às vezes para tua realidade, pelo que comporta o teu bolso, você precisa de um Shimano Alívio, de um Shimano Acera. Às vezes, tirando da questão financeira da parada, às vezes o grupo é pouco para o que você está fazendo ou quer fazer, ou ele é demais para aquilo que você está querendo fazer. Não faz sentido você me perguntar qual é o melhor kit de transmissão. Você viu? Para mim é o Deore M6 e 100. Custo-benefício, cabe no meu bolso, tem a relação de marcha que eu preciso e atende o que eu quero. Precisa desse grupo, por exemplo, para eu pedalar até o meu trabalho e voltar? De jeito nenhum, é uma rasgação de dinheiro. Corrente de 12 velocidades custa uma grana do caramba, né? Então, não existe o melhor para sem eu entender qual é a tua
condição financeira, sem eu entender qual que é a tua realidade de ciclista, tá? E sem eu entender o que você almeja, tá bom? Não tem como eu indicar o melhor kit. Eu vou separar 3 possibilidades aqui que eu acho legal dentro da mountain bike, tá? E eu trago da mountain bike porque as dúvidas vieram de mountain bike. Se quiser que eu fale de road bike, põe aqui nos comentários também que eu falo sobre road bike. Eu tô iniciando no mountain bike de verdade, tá? Ou seja, eu vou botar a minha bike na trilha, só que eu quero o menor custo possível, com a melhor resposta possível, dentro do meu limite financeiro. Shimano Altus hoje, tá bom? Por que Shimano Altus? Tem tensão de mola o suficiente para encarar as trilhas, tá? Tem um custo muito legal e Shimano 9 velocidades ainda é bem pagável para você ter uma corrente nova, sempre bonitinho, sem matar a tua relação. Poderia começar com um 210 ou com um 11? Poderia. Precisa? Não precisa, e o conjunto de corrente custa caro, a manutenção vai ser mais recorrente porque a corrente é mais estreita, ela vai acabar antes, tá? Então essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é o quê? Eu tô competitivo, ou seja, eu quero uma bike de 12 kg para baixo, eu quero uma suspensão bacana, eu quero um quadro legal e eu quero um grupo de transmissão que eu olhe para ele e ele troque de marcha, tá? Não tem como dizer para você comprar qualquer coisa abaixo de Deore, seja 210, seja 112, tá bom? Então, vai variar também de acordo com o que você quer. Por que eu gosto muito desse grupo? Custo-benefício. Poderia ser um SLX? Poderia, é mais caro. Poderia ser um XT? Poderia, é incrível, é muito mais preciso, tem trocas muito mais nervosas, muito menos peso, mas é mais caro, tá? Se não for para competir e basicamente você viver disso, ou se você tiver a grana que não te atrapalha, né, você tem a grana para depender aí, para colocar no negócio, não tem por que você comprar mais, tá bom? E aí, um outro exemplo. Eu estou montando uma mountain bike basiquinha para eu ir e voltar do meu trabalho. Posso colocar um grupo Yamada? Pode colocar. Recomendo? Não acho legal. Compra um grupo Shimano Turn, um TX, um TY, um TZ, né, de 21 velocidades, ou dependendo do que for, de 24 velocidades, que esse grupo ele nunca vai te dar pau, ele nunca vai te dar dor de cabeça, você não vai precisar encostar no ajustador de marcha dele, se você simplesmente for fazer um trajeto de locomoção da tua casa até o seu serviço, sem enfiar a bicicleta na terra e no soca-soca, tá bom? Então, veja, para 3 realidades, que são as 3 realidades que fazem sentido na minha cabeça e no meu ponto de vista como consumidor de peça de bicicleta, são essas 3 opções que a gente tem. Porém, eu não sei qual que é a sua, eu não sei qual que é a do outro. Eu preciso que você me mande uma pergunta assim, ó. João, qual é o melhor kit de transmissão, sendo que eu tenho esses interesses, eu quero ir para um pedal XYZ, vou rodar tanto, tenho tantos quilos e tem essa característica de pedal e para fechar eu tenho uma limitação financeira de R$2.000. Estou supondo, tá bom? Se você não fizer uma pergunta desse tipo, para mim não tem como te responder de maneira assertiva. Tá vendo a volta que eu tive que dar para responder qual que era o melhor kit? Não tem melhor kit, depende daquilo que você precisa. Não tem melhor kit? Não tem melhor roda, não tem melhor pneu, não tem melhor pé de vela, não tem melhor selim, não tem melhor mesa, não tem nada de melhor. Igual aqui, por exemplo, do Aramis. Eu acho que é Aramis, é isso? Não, do Expedito. Expedito Frazão. Qual a melhor bike, qual a melhor marca de bike Aro 29? Não tem, né? Eu vendi a Groove, eu adoro o Groove até hoje. Curto muito. Antes da Groove eu vendi a First, né? A First não é uma bike montada, mas eram quadros First com um conjunto de peças de qualidade. A First é melhor que a Groove? Não. A Groove é melhor que a First em determinados aspectos. Em todos? Não, tá? A gente precisa entender o que a gente quer para daí a gente comprar alguma coisa, tá? O que eu falo? Você está indo para o mundo do Aro 29. Fuja um pouco das bicicletas montadas em bicicletaria. Dá uma olhada no que a gente conversou aqui. Olha o canto de picaretagem que tem. Você acha que a picaretagem morre na oficina, no serviço de reparo? Ou você acha que a picaretagem acontece também na hora da venda da bicicleta?
Procure por bikes de marcas, que elas vêm engenheiradas e projetadas pelas marcas. Então procura Sense, procura Specialized se você gosta, procura Groove, procura Ode, né? Procura Soul, procura Alpha Mac, procura o que for, Trek, Caloi, Cannondale, tá? Tem, hoje em dia, as marcas todas têm bike para todos os segmentos, né? Tem as marcas mais gourmets, mais premiums e tudo mais, mas todas elas têm que ter um segmento de entrada se elas estão no Brasil, tá bom? Não tem bike a melhor marca. Vai depender daquilo que você quer. Quer ter certeza que aquilo faz sentido para você? Vai na loja, pede ajuda com relação à especificação daquilo que você quer, adequa aquilo teu peso, o teu preço, né? Desculpa, e pede para dar um rolê na esquina que seja, né? Vai até a esquina e volta, roda com uma Soul, depois roda com uma Caloi, depois bikes equivalentes. Não adianta você comparar uma bike de 1.500 com a bike de 6.000, a de 6.000 vai ser muito mais convidativa, tá bom? Show! Vamos lá, eu tenho duas últimas dúvidas aqui para responder, do Daniel e do Thiago. Eram 3, né? Mas são 2 do Daniel e outra do Thiago. Toda vez, a primeira do Daniel, toda vez que eu voltar do meu pedal, eu preciso lavar a minha relação e reaplicar a cera na minha corrente? Olha, eu não recomendo. Toda vez que você lava, é bom, desde que você lave da maneira certa. Por quê? Porque aí você tira impureza, tira aquele rock que tá fazendo, deixa tudo bonitinho e tudo mais, passa o lubrificante de novo e boa. Mas nem sempre há tempo para fazer isso, tá? Se você não tem tempo para fazer isso, o que eu costumo falar para os meus alunos, o que eu costumo fazer na minha realidade e o que eu costumava falar para cliente? Você roda 30 km por dia, até 30, então você pode rodar de segunda a sexta-feira, numa boa, se o teu trajeto não for totalmente arrebentante, né, de grupo de transmissão, você vai, sei lá, na época de chuva, enfia a bike no barro, volta, não dá, né, aí você vai ter que lubrificar. Mas se for um trajeto tranquilo, que simplesmente agarre sujeira na tua corrente, pode rodar os 30 km até sexta-feira lá, bonitinho. No sábado você encosta e lava a bike, ou na sexta de noite. Lavou, reaplica a cera, tá bom? Ah, eu rodo 100 por dia. Meu, lava todo dia, senão você vai ter um problema aí também de abreviamento da vida útil da tua corrente. Outra possibilidade. Pô, toda vez que eu for pedalar, que eu precisar lubrificar, a relação eu vou precisar lavar? Cara, é bom, porque senão vamos lá, você pedalou, juntou aquela sujeira aqui em volta da corrente, aí você vai lá e joga lubrificante, aí vem lubrificante em volta da sujeira, aí na próxima vem sujeira, lubrificante, sujeira, fica aquela pasta, rodela ridícula na rodana traseira, é sujeira acumulada, tá bom? Se não der para lavar, é melhor lubrificar do que não lubrificar. Mas opte por lavar, aí você vai aumentar bastante a vida útil da tua corrente, tá bom? Essa é a primeira dúvida do Daniel. E outra, ele falou a respeito de cera, e é isso que eu gosto de usar, cera e nada mais do que isso. Seja um pedal road bike, seja um pedal mountain bike, seja molhado, seja úmido, cera sempre. Beleza, próxima pergunta do Daniel mesmo. Limpeza externa de suspensão. Basicamente, é um cuidado que você tem que ter, o resto é puramente estético, tá bom? Não estou falando para você negligenciar a estética da tua bicicleta, mas é um cuidado que você tem que ter, que é com a haste. O que acontece? Ó, aqui você tem um retentor e aqui escorrega a tua haste. A função do retentor é garantir que o óleo fique lá dentro. Na verdade, não é o óleo sob pressão, e sim um óleo lubrificante, né? Toda vez que você mergulha a tua suspensão aqui dentro e volta, pode ver que a haste volta limpa, tá? E garantir também que a sujeira fique aqui fora. O que faz sentido você fazer? Pega um guardanapo, chega do pedal, passa aqui, ó, na canela, em volta da tua suspensão, tira aquela rodela de sujeira que fica aqui. É isso. O resto é limpeza externa para que ela fique bonita, para que ela não perca brilho, para que ela não fique riscada, nem nada do tipo, tá bom? O único cuidado externo que você precisa ter é esse. Ah, nossa, eu pedalei segunda e terça e não consegui fazer, minha suspensão vai pro saco. Não vai, tá bom? Então, se você lava a bicicleta toda semana, no meio da semana passa um guardanapinho lá na tua suspensão para garantir uma vida útil maior. Outra coisa, né? Um alerta.
Aqui está o retentor de borracha e a tua canela aqui está correndo aqui dentro, o teu tubo está correndo aqui dentro. Não é para pegar a chavinha de fenda e cutucar aqui entre as coisas não, hein, meu? Você vai detonar o retentor e não vai adiantar nada, né? Se você tem que fazer algum tipo de reparo, você vai precisar abrir e não simplesmente pegar uma chave de fenda ou qualquer outra coisa e cutucar ali e fazer alguma coisa, jogar óleo, não faz sentido, tá bom? Essa é a segunda pergunta do Daniel. Valeu pelas perguntas, tá? São perguntas básicas, mas muito importantes que muita gente ainda erra e a gente esquece de falar a respeito disso. E aí o Thiago também me perguntou a respeito de lubrificação, tá? Mas não de corrente, sim de free hub. Se usa graxa ou usa óleo. O free hub, via de regra, né? Tem algumas exceções, pouquíssimas e que eu nem lembro agora. Mas via de regra, dentro do free hub, vai graxa, não vai óleo. E que graxa que usa? A mesma que você usa para fazer a lubrificação, seja dos rolamentos ou das esferas do cubo, tá bom? Vai abrir free hub, cuidado se ele for do sistema Shimano ou compatível com ele, tá? Porque ali é um trampinho de relojoeiro, eu indico que você faça isso. Shimano diz para não fazer, só que no Brasil as coisas custam caro, né? Porque lá quando quebra um free hub você compra outro com 5, 6, 10 dólares. Aqui não tem nem oferta de free hub e o cubo custa bem carinho, tá bom? Então vale a pena você fazer esse trampo de revisão no free hub. Tem vídeo aqui no canal também ensinando como faz, pelo menos o caminho das pedras. E se for um sistema Vezan, um sistema Crank, que mais? Mavic ou qualquer outro tipo de Novatec, qualquer tipo de sistema de free hub parecido aí, você usa exatamente a mesma graxa, desmonta bonitinho, saca os rolamentos com as ferramentas, tá? Porque ao invés das peças serem de aço, elas são de alumínio. Se você fizer qualquer movimento que puxe o teu rolamento ao invés de retinho assim, inclinado, você vai danificar o alojamento dele, vai criar uma folga. Então a revisão que vier para garantir vida útil, você acaba matando a vida útil dele, beleza? Essa era a dúvida do Thiago. Graxa, a mesma que você usa no teu cubo de roda e faça a revisão do free hub sim, tá bom? Faz de maneira preventiva. A cada 2 ou 3 vezes que você revisa o teu cubo de roda, você abre o free hub, tá bom? É um ponto de partida legal. Quer fazer toda vez? Faz. Só toma cuidado na hora de abrir, se for do sistema Shimano. Se for de qualquer outro, né, com rolamento ou as travas externas e tudo mais, toda vez que você for fazer uma revisão de roda, você aproveita e faz também a revisão no free hub. É um passinho para frente a mais só que você vai dar. Beleza? Obrigado, Thiago. Obrigado, Daniel. Vou dar uma olhada nas perguntas que tem aqui e a gente conversa, tá bom? Se tiverem dúvidas, aproveita aí que a gente está chegando no finalzinho da live. Já estamos com 1h04 de conteúdo, beleza? Daniel, o Daniel Pazeto foi o cara que me perguntou lá no Instagram, muito provavelmente, a respeito da limpeza de corrente e lubrificação e da limpeza da haste da suspensão, beleza? Expedito, qual a melhor marca de bike? Já falamos sobre isso, não tem uma melhor marca, tá bom? Tem que entender que melhor kit, melhor marca, melhor não existe, vai depender daquilo que você considera importante, tá bom? Arames Ricardo Santos Lima. Há meios de evitar que a água pare no movimento central? Há meios sim, cara. Se você for olhar nos stays traseiros, o stay é assim, ó. O quadro ele é feito daquele tubo superior, do tubo inferior, o tubo do selim aqui e esse conjunto desse triângulo traseiro onde vai a roda traseira aqui, eles são os stays. Se você olhar nos stays de baixo, provavelmente na tua bike vai ter pelo menos 2 furos ali. Para que serve? O quadro ele é projetado dessa forma aqui, ó. Então o stay tem uma inclinaçãozinha aqui, aqui está o meu movimento central e aqui está o meu tubo inferior. E aqui está meu tubo do selim. Ou seja, aqui é o ponto mais baixo do teu quadro. Aqui vai juntar água e vai juntar sujeira. Qual que é o bizu? Lavou a bicicleta ou passou em lugar úmido? Levanta a bicicleta assim, ó, empina ela e deixa vazar água pela traseira do teu quadro, tá bom? Todo quadro hoje preconiza isso. Tem alguns outros quadros que tem furo no movimento central. Sai água, mas entra sujeira. Depende da realidade que você tem. Outra coisa, dependendo do tipo
de movimento central que você tiver, se você tiver um movimento central do tipo cartucho, parou a água ali, danifica. O que você faz? Passa a graxa, uma fina camada de graxa em volta dele, para fazer como se fosse uma camada de proteção, tá bom? Se você tem, por exemplo, um Hollowtech, aquele tubinho central dele ali que faz o envolvimento do teu eixo, do pé de vela, ele já é muito bem vedado, você não vai ter problema com o movimento, só vai parar a sujeira ali embaixo mesmo, beleza? Mas, Arames, tem sim, faça isso, comece a adotar, porque quando você lava a bike aqui, ó, e não levanta ela, junta a água toda aqui embaixo na parte do movimento central, como você observou, beleza? Raul Machado, boa noite. No seu curso há indicação de quais ferramentas adquirir para começar? Raul, tem sim, tem um módulo, se não me engano é no módulo 2, a gente fala sobre ferramentas e também sobre os insumos, né? Que tipo de graxa, que tipo de desengraxante. E também tem as aulas de implementação, ou seja, você assiste o curso, depois a gente marca a live, igual por exemplo na semana que vem, tem live da primeira turma. O que eu vou falar com eles? Vou falar dos módulos de reconhecimento da bike, ou seja, eu vou mostrar para as pessoas como é que eles fazem para reconhecer, né, a bicicleta, o que tem instalado nela e também como que faz para escolher os kits de ferramenta inicial e os insumos também, beleza? Então, além de ter isso no curso, tem também os dias de implementação, que são dias de incentivo para que você, se tiver com medo ou simplesmente estiver postergando aí, para que você consiga fazer isso na prática junto comigo. Então é simples, eu abro, da mesma forma que a gente está fazendo a live, eu viro essa câmera para lá, bem mais informal, né, para quem já é aluno, e a gente faz os trabalhos todos juntos. Fechou? Valeu, Raul. Vamos lá, Silvana. Ó, Silvana deixou um monte de mensagem, hein? Eu gosto de interagir com ela. Boa noite a todos, boa noite, João, melhor canal de manutenção de bike, conteúdo top. Obrigado, Silvana. Eu gosto muito de dividir as coisas que eu aprendo, tá bom? Mais uma vez o Raul, comecei no ciclismo e na primeira vez que levei o mecânico já me decepcionei. Pois é, quando a gente fala de onde levar a bicicleta é muito difícil para eu poder recomendar alguma coisa, né? Então, precisa dar um passo de confiança, né? E entender que o atalho é justamente você, o pulo do gato, né? O game changer da parada é você assumir o controle dessas manutenções. Aí eu não sei mexer, não sei, tenho um monte de dúvida. Bem, procura um método que te ensina a trabalhar dessa forma, tá bom? Raul, é isso, infelizmente, né? Canondeia Show, o melhor bike que já tive. Se não tem tempo, arranja. A gente arranja tempo para fazer exercício, para comer, tem que arranjar tempo para bike também. É verdade, Silvano. Na verdade, a gente usa o tempo como uma desculpa, né? Na realidade, a gente sempre fala, eu não tenho tempo. Será que não tem tempo ou será que isso não é uma prioridade para você no momento, né? Para mim foi assim também. Putz, será que eu vou começar a mexer? Não sei, né? Não é uma prioridade. Mas a partir do momento que eu comecei a ver meu dinheiro indo embora e eu cada vez mais insatisfeito com a bike que eu tinha acabado de montar, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu fiz um caminho muito mais, sem ficar contando história triste, né? Mas um caminho muito mais tortuoso também, porque sinceramente, não tinha nada disso, né? Não tinha um canal que a gente pudesse conversar a respeito de manutenção, né? Então, para mim foi difícil, que eu tive que criar o método do nada e aí depois que eu fui evoluir esse método para ensinar para os alunos também, beleza? Que mais? Meu central é cartucho selado. O cara da oficina disse que não precisava fazer nada de manutenção, que não adiantava tirar para limpar, pois não é uma peça de se fazer preventiva porque é selada. É verdade isso. E assim, dá para abrir. Por que ninguém abre? Porque não compensa do ponto de vista custo. Vou dar um exemplo, nem sei se esses valores são reais ainda, mas vou dar um exemplo. Movimento central do tipo ponta quadrada. Na época que eu tinha loja, custava aí entre 40 e 100 reais, dependendo da marca que você colocava. O serviço de revisão de movimento central eu cobrava 55, tá? O mais barato deles. Então, não fazia sentido, tá bom? Não fazia sentido nenhum a gente oferecer, sendo que eu conseguiria colocar outro, que era muito mais rápido, né? Então, é uma parada que precisa sim levar em consideração e a maioria das pessoas não trocam. O que eu fazia manutenção que eu achava legal? Tem os movimentos Octalink da Shimano, que custam 200 e poucos reais, e cara, o giro daquele rolamento é maravilhoso. Na hora que você troca por qualquer
aftermarket daí, já não fica mais tão incrível dessa forma, tá? Então, vale a pena desde que você tenha um movimento muito bacana lá dentro. Ou se você tem um SRAM também, ou se você tem algum Truvative, que é um movimento que custa caro, um novo, vale a pena abrir. E dá para abrir. A galera diz que não dá para abrir porque é meio Zé Preguiça e não curte, tá bom? Entenda o que tem lá, Silvana, para você ter certeza que que é isso, né? Se for um ponta quadrada básico, não vale a pena. É melhor você fazer aquele engraxamento externo nele para ele parar de grudar sujeira e oxidar rápido, tá? E fazer manutenção e fazer trocas meio que preventivas aí, sei lá, vamos supor, você viu que no teu grupo ele rodou 3.000 quilômetros e 3.000 quilômetros ele abriu o bico. Meu, dois e pouquinho, já compra um outro, providencia, você já vai voltar a ter aquele pedal gostoso. E outra forma de verificar, extrai o braço do pé de vela, gira o eixo na mão, tem que tirar gostoso. Se girou crocante, lascou, tá bom? Troca. Pois é, Silvana, vamos lá, ó, o meu é desse de ponta quadrada, o problema não é a questão de evitar a troca, mas que enferruje e fique preso no quadro. Então, eu falei até 2 vezes a respeito disso. Passa a graxa na parte externa do movimento. Toda vez que você vai instalar o movimento na tua bicicleta, precisa passar graxa, tá bom? E é isso, minha gente. Fechamos mais um conteúdo aqui. Hoje foi denso, foi longo pra caramba, mas eu queria deixar claro essa parada de como é que você faz para deixar a manutenção em dia e gastando menos. Primeira coisa, economiza na hora de você fazer manutenções corretivas, faça preventivas. Como que você faz isso? Acompanhe os consumíveis da tua bicicleta. Conseguiu acompanhar eles? Você não vai ter surpresas. Qual que é o outro ponto que vai te dar pelo menos aí 50% de redução de custo anual na manutenção da bicicleta? É você assumir a manutenção dela, tá bom? Espero que vocês tenham curtido, tá? Cola lá no meu Instagram, tem bastante conteúdo mais curtinho, tem bastante interação, eu posto as coisas acontecendo durante o dia, mesmo que seja eu abrindo uma turma nova, eu fazendo uma manutenção diferente, tá bom? Cola lá, dá uma força para mim lá também, segue a gente lá. Se você não é inscrito aqui no canal da Connect também, se inscreve aí, que dessa forma a gente consegue fazer com que o YouTube ventile esse conteúdo para mais gente. Todo mundo aí gostando do conteúdo, mas a gente tem uma escala pequena, porque tem um monte de canal que fica brincando de entretenimento no YouTube. Nada contra, mas a gente precisa falar de redução de custo e de aumento de performance para todo mundo, para que todo mundo tenha a possibilidade de ter uma bike que não quebra, tá bom? Amanhã a gente tem live de novo. Eu ainda vou fazer teste de horário, não tenho certeza se vai ser de tarde ou às 6 horas como essa daqui. E aí a gente vai conversando mais a respeito de tudo isso. Se der tudo certo, eu quero trazer uma pessoa bacana para a gente bater um papo a respeito de engenharia da bicicleta, tá bom? Um abraço para vocês, se cuidem e até amanhã.